Meus queridos alunos do primeiro período C, do primeiro período D, estamos chegando ao finalzinho aí de mais um, digamos assim, do primeiro período, e nós estamos indo agora para o terceiro grande pensador da chamada corrente contratualista, que é o Jean-Jacques Rousseau, né? E eu fiz questão de colocar aqui nesse primeiro slide, gente, a foto, né, do Rousseau e uma palavrinha aqui, uma frase que é célebre do pensamento rousseauiano. Está lá assim: o primeiro homem que inventou de cercar uma parte de terra e dizer isto é meu foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassinatos, desgraças e horrores, né, teria livrado a humanidade se aquele, arrancado as cercas, tivessem gritado não, impostor. Ou seja, essa fala aqui, gente, ela é célebre porque o Rousseau ele vai defender a ideia de que a desigualdade social ela aconteceu exatamente no surgimento da propriedade privada, porque antes tudo era de todos, e a partir do momento então que ele vai dizer que uma pessoa cerca um determinado ambiente e fala isso é meu, e aí para você entrar ali precisa da autorização dele. Nesse momento começa a surgir então a propriedade privada e aí é aquela dicotomia entre o que manda e o que obedece, o que tem e o que não tem. Né? É a primeira perspectiva que o Rousseau vai trabalhar aí, né? Que a propriedade privada gera desigualdade. Né? Outra situação importante, vamos lá, um contexto histórico. Vamos entender isso aqui, gente. Olha só. Humanos existia um estado de natureza antes da sociedade. Então, é o que todos os contratualistas vão dizer essa situação, né? Ou seja, eles vão imaginar, né, os humanos vivendo antes da efetivação do direito. É o que ele vai chamar isso de estado de natureza. Olha só, eles eram livres e felizes, como os animais. Então, nesse estado de natureza, o ser humano ele era livre. Livre pela ausência da lei. Não existia nenhuma lei, não existia nenhuma regra, não existia nenhuma norma de conduta. Eram livres e felizes, mas trocaram sua liberdade por um contrato social e leis. Olha só, se num primeiro momento o ser humano ele é livre porque não existe lei, agora o ser humano é livre seguindo a lei. A liberdade, né, ou seja, esse contrato social, essa lei, ela se torna necessária porque uma coisa é viver com pouquíssimas pessoas, umas totalmente distantes das outras. Outra é você juntar, por exemplo, imagina uma cidade aí de, né, vamos dizer Belo Horizonte, quase 3 milhões de habitantes. Né, pensa uma situação dessa. Se não tiver leis muito claras, né, não existe convívio. Né? Olha só, nós não podemos voltar atrás no estado de natureza. Olha essa perspectiva, não dá para voltar lá mais. Ó. O ser humano já foi livre pela ausência da lei, mas a partir do momento que ele assume o contrato social, a partir do momento que ele reconhece a lei como, né, instância reguladora, normatizadora da vida, não tem mais volta. É um caminho sem volta. Renunciar à liberdade é renunciar a ser humano. O ser humano não pode, se tem uma coisa que todo ser humano não pode, é renunciar à sua própria liberdade. Né? Mas podemos escrever um novo contrato social promovendo a liberdade por meio da lei. Ou seja, é aquilo que eu já falei aqui. Ó. Antes o ser humano era livre pela ausência da lei. Agora o ser humano é livre porque ele entende a importância da lei. E o ser humano antes do ser humano ser submetido à lei, ele é também o criador da lei. Então, como ele cria a lei para si mesmo, essa imposição da lei não é perda de liberdade. Então, ou seja, o ser humano reconhece na lei a sua liberdade. O Rousseau tem uma frase aqui que vale a pena a gente refletir sobre, que está escrito assim, ó. Estarei perdido estarei perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém.
Gente, olha só que fala, que frase que faz a gente pensar. O fruto é de todos. A terra não tem dono, a terra é de todos também, né? Então, assim, olha um princípio interessante aqui. O Rousseau queria uma sociedade mais igualitária e por isso que ele foi uma das vozes muito fortes na Revolução Francesa, nos ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Né, um dos pontos-chave de leitura, de reflexão para acontecer foi o nosso amigo Rousseau. Né, no contexto histórico, olha só, né, acredita na presença de Deus através da razão. Então o Rousseau, ele não é mais aqueles filósofos extremamente piedosos. Não, ele vai dizer, peraí, dá para acreditar em Deus? Sim. Mas de que forma? Pela razão. Né? A enxergar Deus de forma racional. Então é enxergar Deus que está de lado a lado com o ser humano. E não Deus lá em cima e o ser humano aqui embaixo. Então não é nessa perspectiva, é racionalizar o entendimento de Deus. A separação entre igreja e Estado. Isso aqui é uma perspectiva que para o Rousseau tem que ter separação. Uma coisa é a igreja, normas lá, né, das igrejas, e outra coisa são normas do Estado. Porque quando a igreja quer interferir no Estado, quando a igreja quer impor a voz de Deus, a voz das Escrituras no Estado, isso aqui já não vai ser mais um Estado democrático de direito, e sim uma teocracia. Porque o que é teocracia? Teo, Deus, cracia, governo, o governo de Deus, e não o governo do povo. Né? E o entendimento do Rousseau é o povo no poder. É o povo tendo voz, tendo vez. Então, por isso, tem que separar igreja e Estado. Afirma que as relações sociais, como os fenômenos da natureza, são reguladas por leis naturais. Né? As leis naturais estão aí e elas regulam a vida das pessoas. Tem também uma questão da visão do homem. Né? Quando fala gente, quando a gente fala questão de visão do homem, tem uma parte muito importante que é chamada, né, antropologia. Antropos, homem, logia, estudo, o estudo do ser humano. Né? É entender como surge o pensamento do ser humano, como esse ser humano age diante das diferentes, né, nuances da natureza. E olha só, o Rousseau vai dizer: o homem é naturalmente bom e todos nascem iguais. Vamos entender isso aqui, gente. Olha só, vamos lembrar. Nosso amigo Thomas Hobbes dizia que o homem é lobo do próprio homem. Então Hobbes enxergava que o ser humano era por natureza mau. E ele só conseguiria controlar essa maldade por meio de um contrato social. O nosso amigo, né, John Locke, né, que a gente viu nas aulas passadas, ele vai dizer que o homem é uma tábula rasa, que o ser humano nasce desprovido de qualquer tipo de preconceito. Já o nosso amigo Rousseau, ele tem uma visão extremamente diferente, tanto do John Locke quanto do Thomas Hobbes. Ele vai dizer que o homem é naturalmente bom. Ele enxerga essa bondade no ser humano, né? E ele fala que, né, que todos nascem iguais. E aí você vai dizer: pô, meu professor, se todo mundo é bom, se todo mundo nasce bom, se todo, né, o que acontece com essa sociedade que a gente vê tanta gente aí, é tiro, é facada, né, tanta gente querendo puxar o tapete uns dos outros, o que está acontecendo? Olha a resposta dele: são corrompidos pela sociedade em consequência das injustiças, das opressões, da escravidão. Então, pensa comigo. Aquela famosa perspectiva dele: o homem nasce bom. É a sociedade que o corrompe. É a sociedade que não dá as condições igualitárias para todas as pessoas. Algumas pessoas podem estudar nos melhores colégios, outros têm que estudar em colégios que sequer, né, a merenda é regulada. Tem lugares no Brasil, gente, que a escola não tem banheiro. Tem lugares no Brasil que a escola é do lado de um lixão. Entende uma situação dessa? Olha nessa situação de isolamento social. Tem escolas que não parou de nenhum. No ambiente virtual, o aluno na casa dele, o professor na sua residência, e continuou o estudo. Agora tem outros lugares, né? Tem lugares que literalmente, como é que a criança vai ter acesso a uma aula se ela não tem sequer internet, se ela não tem sequer o básico? Então, assim, existe
existe uma injustiça social muito grande, existe uma opressão no processo de escravidão, e isso causa essas desigualdades. Então a desigualdade ela não é natural, ela é social, né? É ela que vai corromper, porque as pessoas vão se sentir tão desiguais que vai gerar nas pessoas um sentimento de revolta, um sentimento de violência, de querer fazer com que as coisas sejam diferentes. Então, ou seja, a sociedade ela tem uma culpa tremenda. Mas o Rousseau vai falar uma possível solução: transformar a sociedade, né? Garantindo a todos a liberdade de expressão e culto, e fornecendo mecanismos de defesa contra a tirania. Olha a solução: transformar a sociedade. A sociedade não pode mais ser uma sociedade da injustiça, não pode ser uma sociedade da opressão, não pode ser uma sociedade da escravidão, mas tem que ser uma sociedade onde a liberdade de expressão, o direito de expressar as nossas opiniões, precisa ser efetivo. Não podemos de forma alguma aceitar tirania. Autoridade sim, autoritarismo não. Essa é a perspectiva importante aqui do nosso amigo Rousseau. Agora mesmo a gente volta para a próxima aula.